Eu sempre achei que certas verdades tinham que morrer comigo. Mas hoje, com essa idade toda pesando pouco no corpo e muito na memória, digo sem tremer. No dia em que pari minha filha escondida no mato, ninguém desconfiava que eu tinha passado 9 meses inteira carregando o filho do motoqueiro mais falado do sertão. E você já sentiu aquele tipo de segredo que cresce dentro da gente como se fosse um bicho, arranhando por dentro, pedindo para sair? Pois é. O meu me comeu viva por décadas antes de finalmente me libertar. Meu nome é Leocádia Pires, mas lá em Xinxim do Norte, onde o sol racha o chão e o povo sabe da vida alheia antes da própria, todo mundo me conhece como Cádia. Hoje tenho 72 anos, mas quando tudo começou e desandou, eu era só uma menina de 15, criada em casa de muro baixo e moral alta, daquelas famílias que acreditam que honra se quebra mais fácil que prato. Meu pai era severo como cabo de enxada, minha mãe vivia com a Bíblia aberta e o olhar fechado, e eu vivia costurada nas regras que os outros escreveram para mim. Mas tudo mudou no dia em que Virgílio, o motoqueiro da cooperativa, passou pela frente do armazém onde eu trabalhava, acelerando só para me provocar. O barulho da moto dele parecia bater direto dentro do meu peito. Eu fingia que não via, mas por dentro já estava perdida. A gente se encontrou escondido umas poucas vezes. Poucas, mas suficientes para virar minha vida de ponta cabeça. Quando percebi que a barriga estava endurecendo, o mundo girou mais rápido do que a roda daquela moto, e foi aí que começou meu inferno silencioso. E também meu caminho de força. O cheiro de terra molhada e medo é uma coisa que nunca mais saiu de mim. Ele se agarrou na minha alma naquela noite, há mais de 50 anos, e até hoje, quando a chuva engrossa e o sereno da madrugada cai pesado, eu sinto o mesmo arrepio. A dor era uma faca quente, rasgando minhas entranhas em ondas que me faziam morder o próprio braço para não gritar. Eu estava agachada atrás da moita de capim santo, no fundo do quintal de casa, com o céu desabando em água, e a escuridão me engolindo inteira. Cada contração me empurrava mais para dentro da lama, para o desespero. Eu não podia fazer barulho. Não podia. Lá dentro, a menos de 20 metros, mamãe acendia o candeeiro, e a sombra de papai passava pela janela da cozinha, grande e ameaçadora como a de um gigante. Se eles me ouvissem, se eles me encontrassem ali, naquele estado, parindo uma vergonha no meio do mato, meu mundo acabaria antes mesmo de o dia clarear. Antes de eu te contar o resto dessa história, uma história que me custou uma vida inteira para ter coragem de dizer em voz alta, eu peço uma coisinha, com o carinho de uma avó que já viu de tudo nesse mundo. Se inscreve aqui no nosso cantinho, no nosso canal. Assim, você não perde o fio da meada e me ajuda a tecer outros contos que moram aqui dentro. É só um clique, e para mim significa o mundo. Pronto? Então vamos voltar para aquela noite, para o momento em que eu descobri que uma mulher pode morrer e nascer de novo na mesma hora. A chuva batia nas folhas de bananeira com um som oco, um tambor que marcava o ritmo do meu sofrimento. Meus dedos afundavam na terra, buscando uma força que eu não tinha. Eu era só uma menina de 18 anos tentando empurrar a vida para fora de si mesma, no mais absoluto silêncio. Um relâmpago rasgou o breu, e por um segundo iluminou meu rosto molhado de chuva e lágrimas, minhas mãos sujas de barro, o vestido de chita colado no meu corpo, marcando a barriga que por 9 meses eu escondi como se fosse o maior crime do mundo. E talvez fosse, para os olhos de Xinxim do Norte. A dor veio de novo, mais forte, me arrancando o fôlego. Eu curvei o corpo para a frente, a testa quase tocando o chão, e rezei para todos os santos que minha avó me ensinou. Pedi a Nossa Senhora do Bom Parto que não me deixasse morrer ali, sozinha. Pedi a São Francisco que acalmasse os cachorros para não latirem. E pedi a Deus que me perdoasse. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Podem ter sido minutos, podem ter sido horas. O tempo, naquele momento, era medido em ondas de agonia. Eu sentia meu corpo se partindo, se abrindo de um jeito que parecia impossível. A cada força que eu fazia, um gemido escapava entre meus dentes cerrados. Um som baixo, animal, que se misturava ao barulho da tempestade. E então, no auge de uma dor que me fez ver estrelas, eu senti um alívio, um calor, um movimento. Abaixei os olhos, trêmula, e na penumbra vi um corpinho pequeno, escorregadio, coberto de sangue e vida, aninhado na lama entre minhas pernas. Um choro fino, abafado pela chuva, cortou o ar. Era um choro de chegada,
um choro de milagre. Era minha filha. Naquele instante, no meio do pavor, da dor e da sujeira, um amor violento, um amor que eu nunca tinha imaginado existir, explodiu dentro de mim. Era tão grande que a vergonha e o medo se encolheram, viraram coisinha pequena perto daquele sentimento. Com as mãos trêmulas, eu a peguei. Ela era quente, viva, perfeita, e era minha, só minha. Abracei aquele pacotinho de gente contra meu peito, usando o resto de força que me sobrava para nos proteger da chuva, e chorei. Chorei não mais de dor, mas de um alívio assustador. O pior tinha passado, ou era o que eu, na minha inocência, pensava. O pior, na verdade, estava apenas começando. Meu nome é Leocádia Pires, mas desde menina todo mundo me conhece por Cádia. Hoje tenho 72 anos, cabelos que já foram pretos como a noite do sertão, e agora são brancos como algodão, e mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Moro numa casinha simples na beira do rio, aqui mesmo em Xinxim do Norte, no meu Ceará, onde o sol castiga, mas o povo tem o coração mais mole que cuscuz quente. Tenho uma filha, Aurora, que é a luz dos meus olhos, e 3 netos que correm pelo meu terreiro e enchem minha vida de barulho e alegria. Quem me vê hoje, sentada na minha cadeira de balanço, trançando palha e contando história para os meninos, nem imagina o caminho de espinhos que eu precisei andar de pés descalços para chegar até aqui. Para entender como eu fui parar no meio do mato, parindo uma criança sozinha debaixo de um temporal, é preciso voltar um pouco no tempo. Voltar para 1968, um ano em que o mundo lá fora fervia com novidades. Mas aqui em Xinxim, o tempo parecia andar mais devagar, amarrado pelas rédeas da tradição e do que é que o povo vai dizer. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Era uma moça quieta, criada na rédea curta por meu pai, seu Ramiro, um homem duro como aroeira, e minha mãe, Dona Zefinha, uma mulher boa, mas que vivia sob a sombra do medo do marido. A vida da gente era da igreja para casa, de casa para o roçado, e no meu caso, para o armazém de secos e molhados de seu Adalto, onde eu trabalhava desde os 15. Meu trabalho era simples: pesar feijão, arroz e farinha, anotar na caderneta o fiado das comadres, varrer o chão de cimento queimado e organizar as latas de banha e os rolos de fumo nas prateleiras. Eu gostava dali. Era meu único pedaço de mundo fora das vistas de papai. Eu ouvia as conversas, ficava sabendo das fofocas, via gente de fora que passava pela cidade. Era uma janela, pequena, mas era minha. Eu era uma menina sonhadora, mas meus sonhos eram pequenos, do tamanho que me ensinaram a sonhar. Casar com um rapaz direito, trabalhador, ter meus filhos, cuidar da minha casa e ir à missa aos domingos. Eu não pedia mais que isso. Eu nem sabia que podia pedir. Meus dias eram todos iguais, uma rotina mansa e previsível. Eu levantava com o cantar do galo, tomava meu café com tapioca, ajudava a mamãe com as tarefas de casa e depois do almoço ia para o armazém. Ficava lá até o sol começar a se esconder atrás da serra, pintando o céu de laranja e roxo. Era nessa hora, na hora da Ave Maria, que o coração da gente ficava mais mole, mais saudoso de uma coisa que a gente nem sabia o nome. E foi numa tarde dessas, com o ar cheirando a poeira e mormaço, que a rotina se quebrou. Foi o dia em que ouvi pela primeira vez o barulho que mudaria minha vida para sempre, o ronco de uma motocicleta. Naquela época, em Xinxim do Norte, motocicleta era coisa rara, quase uma miragem. A gente via carroça, jumento, bicicleta e, de vez em quando, o jipe do prefeito ou a caminhonete de algum fazendeiro rico. Mas moto era coisa de filme, de gente da cidade grande. Por isso, quando aquele som grave e ritmado se aproximou, todo mundo na rua parou o que estava fazendo. As comadres na calçada esticaram o pescoço, os meninos largaram a bola de meia e correram na direção do barulho, e até seu Adalto, que estava conferindo um saco de milho, levantou a cabeça. Eu, atrás do balcão, fingi que arrumava umas latas de sardinha, mas meus olhos estavam grudados na porta. E então, ele apareceu, diminuindo a velocidade e parando bem em frente ao armazém. A moto era preta e brilhava tanto que parecia molhada, mesmo debaixo daquele sol a pino. E em cima dela estava ele, Virgílio. Ele tirou o capacete, outra coisa que eu nunca tinha visto de perto, e balançou a cabeça, ajeitando o cabelo preto e farto que o suor grudava na testa. Tinha o rosto anguloso, queimado de sol,
e um maxilar forte, coberto por uma barba rala. Usava uma jaqueta de couro gasta, calça jeans e botas empoeiradas. Ele não era bonito no sentido que as moças da cidade consideravam bonito. Não tinha o rosto liso dos filhos dos coronéis. Havia algo de selvagem nele, de indomável. Era o cheiro da estrada, da liberdade, da poeira de lugares que eu nunca veria. Ele desceu da moto com uma agilidade que me prendeu a atenção e entrou no armazém. O sininho da porta tilintou, anunciando não só um cliente, mas uma mudança no ar. O lugar, que sempre cheirou a café, fumo de rolo e sabão de coco, de repente foi invadido por um cheiro novo. Uma mistura de gasolina, couro e o suor de um homem que vivia ao relento. Ele caminhou até o balcão e eu senti minhas mãos suarem. "Boa tarde", ele disse, e a voz dele era rouca, um pouco mais baixa do que eu esperava. Combinava com ele. "Boa tarde", respondi, a minha voz saindo quase um sussurro. Eu baixei os olhos, sentindo o rosto esquentar. Moça direita não encarava homem estranho. Era o que mamãe sempre dizia. Queria um maço de cigarro e uma garrafa de água, a mais gelada que tiver. Eu me virei, de costas para ele, para pegar o que ele pediu. Meu coração batia descompassado. Eu sentia os olhos dele nas minhas costas, no meu cabelo preso num rabo de cavalo. Abri a geladeira velha que gemia e peguei a garrafa, sentindo o frio do vidro nos meus dedos trêmulos. Entreguei a ele, junto com o cigarro, evitando olhar diretamente em seu rosto. Ele me pagou com uma nota amassada e, quando nossos dedos se tocaram por um instante, um choque elétrico subiu pelo meu braço. Foi rápido, mas foi o suficiente. Ele sorriu. Um sorriso de canto de boca, um pouco torto, que fez aparecer uma pequena ruga ao lado dos seus olhos. E naqueles olhos, escuros como a noite, eu vi um brilho de quem se divertia com a minha timidez. "Obrigado, moça", ele disse, e se virou para sair. Mas antes de passar pela porta, ele parou e olhou para trás, por cima do ombro. "Qual o seu nome?" Eu gelei. Ninguém nunca me perguntava meu nome assim, de repente. "Cádia", eu murmurei, olhando para as minhas mãos em cima do balcão. "Cádia", ele repetiu como se estivesse provando o nome na boca. "Bonito. Eu sou Virgílio." E com isso, ele saiu, o sininho da porta cantando sua despedida. Eu fiquei ali, parada, ouvindo o som da moto dele se afastando até virar um zumbido e depois silêncio. O cheiro dele, porém, ficou impregnado no ar do armazém. E dentro de mim, uma semente de curiosidade e inquietação tinha acabado de ser plantada. Eu não sabia ainda, mas aquela semente cresceria e daria um fruto que eu teria que carregar sozinha. Virgílio, o motoqueiro, tinha chegado em Xinxim do Norte, e a minha vida, a vida pacata e previsível de Leocádia Pires, nunca mais seria a mesma. Virgílio não era só um forasteiro de passagem. Ele tinha vindo trabalhar para a cooperativa de algodão, transportando documentos e malotes entre as fazendas da região. A motocicleta era sua ferramenta de trabalho. Em poucos dias, ele se tornou uma figura conhecida em Xinxim. Os homens o olhavam com uma mistura de admiração e desconfiança. As mulheres, com um interesse mal disfarçado. Ele era diferente de todos. Não se misturava muito. Passava a maior parte do tempo na estrada. Mas quando estava na cidade, sua presença era notada. E eu, na minha rotina no armazém, passei a notar cada vez mais. Ele começou a passar em frente ao armazém todos os dias, na mesma hora, no final da tarde. Diminuía a velocidade, dava uma buzinada curta, e se eu estivesse na porta, ele acenava com a cabeça e dava aquele meio sorriso que me desmontava. Eu fingia que varria a calçada, que ajeitava um saco de farinha, qualquer desculpa para estar ali, para ver aquele aceno. Meu coração dava um salto no peito toda vez. Era o meu segredo, o momento mais emocionante do meu dia monótono. Uma tarde, a correia da minha sandália arrebentou bem na hora em que eu estava fechando o armazém. Fiquei ali, parada na porta, sem saber o que fazer. O caminho para casa era de terra batida, cheio de pedras. Chegar descalça seria um problema. Papai notaria e faria um interrogatório. Enquanto eu tentava em vão consertar a tira de couro, ouvi o ronco da moto se aproximando. Era ele. Virgílio parou ao meu lado, o motor da moto fazendo um barulho baixo e constante. "Algum problema, Cádia?" ele perguntou, o rosto sério, mas os olhos curiosos. "Minha sandália arrebentou", eu disse, envergonhada, mostrando a peça quebrada. Ele desligou a moto. O silêncio que se seguiu pareceu imenso.
Ele desceu, agachou-se na minha frente e pegou a sandália da minha mão. Eu prendi a respiração. Vê-lo ali, tão perto, agachado aos meus pés, era algo que saía diretamente dos meus sonhos mais secretos. Ele tirou do bolso um pequeno canivete e um pedaço de arame. Com uma habilidade que me surpreendeu, ele fez um pequeno furo no couro, passou o arame e prendeu a correia de volta no lugar. Pronto, ele disse, levantando os olhos para mim. O sol do fim de tarde batia em seu rosto, realçando os traços marcados. Não vai durar para sempre, mas te leva para casa hoje. Obrigada, eu disse, minha voz falhando. Não sei como agradecer. Não precisa. Ele se levantou, limpando as mãos na calça. Mas, se quiser mesmo, pode me encontrar amanhã depois que sair daqui, lá na Ponte Velha, sobre o riacho. Queria te mostrar uma coisa. O convite pairou no ar, carregado de risco e promessa. Encontrar um homem sozinha? Se alguém visse, minha reputação estaria acabada. Papai me trancaria em casa até o dia do juízo final. O medo gritava dentro de mim, mas algo mais forte. Uma curiosidade teimosa, uma vontade de viver algo que fosse só meu, sussurrava para eu dizer sim. Eu vou tentar, gaguejei. Aquele meio sorriso apareceu de novo. Vou estar esperando. Ele montou na moto, ligou o motor e partiu, me deixando ali, com a sandália consertada na mão e o coração batendo na garganta. Naquela noite, eu mal dormi. Revirei na cama, pensando nos riscos, nas consequências. Mas a imagem dele agachado aos meus pés, o calor de sua presença, a promessa de um encontro secreto, tudo isso era mais forte que o medo. No dia seguinte, quando o sol começou a baixar, eu fechei o armazém, meu estômago revirando de ansiedade. Em vez de virar para a rua de casa, eu respirei fundo e caminhei na direção oposta, rumo à Ponte Velha e ao meu destino. A Ponte Velha era um lugar esquecido, uma estrutura de madeira que já não era usada desde que construíram a nova, de concreto, na estrada principal. Ficava escondida por um bosque de ingazeiras, e o riacho que passava por baixo era raso e cantava sobre as pedras. Era o lugar perfeito para um segredo. Quando cheguei, ofegante, o coração martelando contra as costelas, ele já estava lá. A moto estava estacionada sob uma árvore, e ele estava sentado na beirada da ponte, as pernas balançando sobre a água. Pensei que não vinha, ele disse, sem se virar, como se tivesse sentido minha presença. Eu quase não vim, admiti, me aproximando devagar. Ele deu uma batidinha na madeira ao seu lado. Senta aqui, não mordo, só se pedir. O comentário me fez corar, mas eu sorri. Sentei-me, mantendo uma distância segura entre nós. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o som do riacho e o canto dos pássaros se preparando para dormir. O ar estava morno, com cheiro de mato e de terra. Era um silêncio confortável. Não era estranho. O que você queria me mostrar? Perguntei, quebrando o feitiço. Ele apontou para o céu. Aquilo. Eu olhei. O sol estava se pondo, e o céu era uma pintura espetacular de tons de rosa, laranja e violeta. Era o mesmo pôr do sol que eu via todos os dias, mas ali, ao lado dele, parecia diferente. Parecia mágico. Eu rodo por essas estradas o dia todo. Ele começou, a voz baixa e pensativa. Vejo muita coisa, lugares bonitos, lugares feios, mas todo dia, quando o sol começa a baixar, eu procuro um lugar para parar e olhar isso. Me faz pensar que não importa o quão duro foi o dia, o final pode ser bonito. Eu nunca tinha ouvido um homem falar daquele jeito. Os homens que eu conhecia falavam de roça, de gado, de política, nunca sobre a beleza do céu. Fiquei fascinada. É bonito mesmo, concordei, a voz suave. A partir daquele dia, a Ponte Velha se tornou nosso refúgio. Quase toda tarde, eu inventava uma desculpa para a mamãe. Dizia que seu Adalto tinha pedido para eu ficar até mais tarde, e corria para encontrá-lo. Ali, longe dos olhos julgadores de Xinxim, eu conheci o verdadeiro Virgílio. Ele me contava sobre as cidades por onde passava, sobre a solidão da estrada, sobre seu sonho de um dia ter sua própria oficina de motos. Eu, por minha vez, contava sobre minha vida monótona, meus pequenos sonhos, meus medos. Com ele, eu não precisava ser a Cádia quieta e obediente. Eu podia ser só eu. Ele me ensinou a ver o mundo de outra forma. Mostrou-me constelações no céu noturno. Ensinou-me o nome de pássaros que eu só conhecia pelo canto. Uma vez,
Ele me levou para um passeio na garupa da moto, por uma estrada de terra deserta. O vento no meu rosto, meus braços segurando sua cintura, a sensação de velocidade e liberdade foi a coisa mais emocionante que já me aconteceu. Eu me sentia viva, de verdade, pela primeira vez. E, inevitavelmente, o sentimento cresceu. A amizade se transformou em algo mais profundo, mais urgente. O primeiro beijo aconteceu ali, na ponte, com a lua cheia nos vigiando. Foi um beijo tímido, depois desesperado, como se estivéssemos tentando matar uma sede que nem sabíamos que tínhamos. Depois daquele dia, nossos encontros se tornaram mais perigosos, carregados de uma tensão doce e proibida. A gente sabia que o que estávamos fazendo era errado aos olhos de todo mundo, mas quando estávamos juntos, parecia a única coisa certa no mundo. Foi num final de tarde chuvoso, quando nos abrigamos numa pequena gruta perto do riacho, que tudo mudou. A chuva lá fora, o cheiro de terra molhada, o calor dos nossos corpos juntos. Aconteceu. Foi minha primeira vez. Não foi como nos livros que eu lia escondida. Foi rápido, um pouco desajeitado, uma mistura de medo, dor e um prazer avassalador. E naquele momento, entregue a ele, eu não pensei nas consequências. Eu só pensava em nós. Mas as consequências, como a maré, sempre vêm. E a minha estava a caminho, crescendo silenciosamente dentro de mim, prestes a virar minha vida de cabeça para baixo. As semanas seguintes foram um borrão de felicidade culpada. Eu vivia uma vida dupla. Durante o dia, eu era a Cádia de sempre, a moça trabalhadora e a filha obediente. Mas por dentro, eu carregava o segredo mais maravilhoso e aterrorizante. Cada encontro com Virgílio na Ponte Velha era como roubar um pedaço do céu. A gente fazia planos sussurrados, cheios de e se? E se a gente fugisse? E se ele conseguisse o dinheiro para a oficina? E se eu pudesse ser dele para sempre? À luz do dia, eram sonhos frágeis, construídos na beira do abismo. Até que um dia, comecei a me sentir diferente. Um enjoo pela manhã, que eu disfarçava dizendo que era o café que não tinha me caído bem. Uma tontura repentina no armazém, que eu atribuía ao calor. Um cansaço que pesava no meu corpo como se eu tivesse carregado sacos de milho o dia inteiro. No começo, eu ignorei. Mas então, a minha regra, que vinha todo mês com a precisão de um relógio, não veio. 1 mês, 2 meses. O pânico começou a se instalar. Uma erva daninha crescendo no jardim secreto da minha felicidade. Eu contei a Virgílio. Lembro-me perfeitamente daquela noite. A lua estava escondida atrás das nuvens, e o ar estava pesado, pressentindo chuva. Eu tremia quando as palavras saíram da minha boca. Virgílio, eu acho que estou esperando um filho seu. Ele ficou em silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade, que se esticou e pesou sobre nós como um cobertor de chumbo. Eu vi o rosto dele na penumbra, a expressão indecifrável. O medo me engoliu. E se ele me abandonasse? E se ele dissesse que o filho não era dele? Meu mundo, que já era frágil, começou a trincar. Mas então ele me abraçou. Um abraço forte, desesperado. Não se preocupe, Cádia. Ele sussurrou no meu cabelo. Eu não vou te deixar sozinha. A gente vai dar um jeito. Eu vou pedir um adiantamento na cooperativa. A gente foge para Fortaleza. Para qualquer lugar. A gente vai ficar junto. Eu te prometo. As palavras dele foram um bálsamo. Eu chorei de alívio nos braços dele. Eu acreditei nele. Eu me agarrei àquela promessa como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Na semana seguinte, ele foi fazer uma viagem mais longa, para a divisa com o Piauí. Era um trabalho importante, que lhe renderia um bom dinheiro extra. Quando eu voltar em 1 semana, a gente resolve tudo, ele disse, me dando um último beijo antes de partir. Me espera. Eu esperei. 1 semana se passou. Depois outra. As notícias em Xinxim corriam devagar, trazidas por tropeiros e viajantes. Foi seu Adalto quem me contou. Ele chegou no armazém com o rosto sombrio. Cádia, você soube do motoqueiro? O Virgílio? Meu coração parou. O que tem ele? Dizem que ele sofreu um acidente feio na estrada, lá pras bandas de Crateús. A moto se acabou num barranco. Uns dizem que ele morreu na hora. Outros, que levaram ele muito mal para um hospital em Teresina, mas que não tinha mais jeito. O chão sumiu debaixo dos meus pés. O armazém começou a girar. As vozes ao meu redor se tornaram um zumbido distante. Morte. A palavra ecoou na minha cabeça. Uma sentença final.
Virgílio, morto, a promessa dele, nossos planos, nosso futuro, tudo virou fumaça. Eu estava sozinha, completamente e irrevogavelmente sozinha, com uma vida crescendo dentro de mim. O segredo que antes era nosso, agora era só meu. Um fardo que eu teria que carregar sem ajuda, sem esperança, em um mundo que não perdoava mulheres como eu. A felicidade culpada tinha acabado. O que começava agora era o tempo do medo. O luto que senti por Virgílio foi um luto silencioso, clandestino. Eu não podia chorar em público, não podia usar preto, não podia nem mesmo perguntar por mais notícias sem levantar suspeitas. Eu tinha que engolir minha dor junto com o pão de cada dia e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Por fora, eu era a mesma Cádia. Por dentro, eu era uma ruína. E no meio dessa ruína, uma pequena vida teimava em crescer. Minha primeira e única reação foi o desespero. Pensei em loucuras. Pensei em chás de ervas amargas que as mulheres mais velhas cochichavam que resolviam o problema. Pensei em me jogar no rio, mas toda vez que esses pensamentos escuros vinham, eu colocava a mão na minha barriga, que começava a dar um sinal tímido de redondeza, e sentia uma conexão, uma responsabilidade. Era um pedaço de Virgílio, um pedaço de nós, do nosso amor proibido. Eu não podia, eu não conseguiria, e foi aí que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu teria aquele filho, e o teria em segredo. A partir daquele dia, minha vida se tornou uma peça de teatro. Eu era a atriz principal, e o palco era o meu dia a dia. Meu figurino? Vestidos mais largos, blusas mais soltas. Eu passei a usar uma cinta de pano bem apertada debaixo da roupa, uma tortura que me deixava sem ar, mas que disfarçava o volume crescente. Meu roteiro? Uma série de mentiras bem ensaiadas. Os enjoos viraram uma gastrite nervosa. O cansaço era fraqueza por causa do calor. As tonturas, problema de vista. Cada dia era uma batalha. No armazém, eu evitava me curvar. Em casa, eu tomava banho no escuro, com medo que minha mãe entrasse e visse meu corpo mudado. Eu dormia de bruços o máximo que conseguia. E depois, quando a barriga não permitia mais, dormia virada para a parede, encolhida, como um bicho assustado. O medo de ser descoberta era constante, uma sombra que me seguia para todo lugar. Eu observava o rosto das pessoas, tentando decifrar seus olhares. Será que a vizinha desconfiou? Será que seu Adalto percebeu que estou mais lenta? Será que mamãe notou que meu apetite mudou? A solidão era minha companheira mais fiel. Eu não tinha com quem conversar, com quem dividir meu fardo. As noites eram as piores. Deitada na minha cama, no silêncio do meu quarto, eu conversava com meu filho. Pedia perdão por escondê-lo do mundo. Prometia que faria tudo para protegê-lo. Chorava baixinho, abafando o som no travesseiro, para que ninguém ouvisse. Eram lágrimas de medo, de saudade de Virgílio, de raiva do meu destino. O tempo passava e a barriga crescia. Com 7, 8 meses, esconder se tornou uma tarefa quase impossível. Eu andava com os braços cruzados na frente do corpo, carregava cestos e caixas para me cobrir. As pessoas comentavam que eu tinha engordado de repente. Eu sorria e dizia que era a idade, que o corpo mudava. Cada sorriso era uma mentira, cada palavra era um esforço. Eu estava exausta, física e emocionalmente. Viver uma mentira é o trabalho mais pesado que existe. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. O que eu faria quando a hora chegasse? Eu não tinha um plano. Eu só vivia um dia de cada vez, rezando para que um milagre acontecesse. Mas os milagres, eu estava aprendendo da maneira mais dura. Raramente acontecem. O que acontece é a vida. E a vida, com toda a sua força bruta e inevitável, estava prestes a arrombar a porta do meu segredo. O 9º mês chegou com o peso de uma sentença. Minha barriga estava tão grande que a cinta já não adiantava mais. Só me machucava. Eu andava com dificuldade. Sentia minhas costas doerem. E a criança se mexia dentro de mim com uma força que me tirava o fôlego. Era como se ela dissesse: "Estou aqui, estou pronta para sair." E eu, em pânico, respondia em silêncio: "Ainda não, meu filho. Ainda não." O perigo de ser descoberta aumentava a cada hora. O momento de maior pavor aconteceu numa tarde de domingo, depois da missa. A família estava toda reunida no alpendre para o almoço. Mamãe tinha feito uma galinhada, e o cheiro encheu a casa. De repente,
Enquanto eu ajudava a pôr a mesa, senti uma tontura forte. As cores ao meu redor se misturaram. O som das conversas ficou distante. A última coisa que vi foi o rosto preocupado da minha mãe antes de tudo ficar preto. Acordei no meu quarto, deitada na minha cama, com um pano molhado na testa. Mamãe estava sentada ao meu lado, os olhos cheios de preocupação. Papai estava em pé perto da porta, com os braços cruzados e a cara fechada. "O que aconteceu?" perguntei, a voz fraca. "Você desmaiou, minha filha", disse mamãe, a voz trêmula. "Essa sua gastrite está acabando com você. Amanhã mesmo a gente vai no Dr. Anísio, em Quixeré. Chega de remédio caseiro. Gelo." A palavra doutor me atingiu como uma pedra. Um médico descobriria meu segredo em 1 segundo. O pânico me deu uma força que eu não sabia que tinha. "Não, mamãe, não precisa", eu disse, me sentando na cama. "Foi só o calor. A igreja estava muito cheia. Eu já estou bem, olhe." "De jeito nenhum, Leocádia." A voz de papai soou como um trovão, dura, sem espaço para discussão. "Você anda estranha há meses. Gorda, pálida, cheia de coisa. Amanhã, ao nascer do sol, eu mesmo te levo." E ponto final. Ele saiu do quarto, batendo a porta. Eu olhei para minha mãe, os olhos cheios de súplica. Ela me olhou de um jeito diferente. Um olhar longo, profundo. Pela primeira vez, eu vi não só preocupação, mas uma ponta de suspeita em seus olhos. Ela, que conhecia meu corpo melhor do que ninguém, que me deu a luz. Será que ela sabia? Será que ela já sabia de tudo e estava apenas esperando eu confessar? "Minha filha", ela começou, a voz baixa. "Tem alguma coisa que você queira me contar? Algum mal que te fizeram?" Meu coração disparou. A verdade estava na ponta da minha língua, desesperada para sair. Uma parte de mim queria desabar, contar tudo, dividir aquele peso insuportável. Mas o medo da reação de papai era maior. O medo da vergonha, do castigo, de ser expulsa de casa. Esse medo me calou. "Não, mamãe. É só essa fraqueza mesmo, eu juro." Ela suspirou, um suspiro pesado, de quem não está convencida, mas desiste de lutar. Ajeitou meu travesseiro e saiu do quarto, me deixando sozinha com meu desespero. Eu sabia que não tinha mais tempo. A consulta com o médico estava marcada para o dia seguinte. Eu tinha que fazer alguma coisa. A noite caiu, e com ela, uma chuva fina começou a molhar a terra seca. Eu fiquei deitada, ouvindo as gotas no telhado, planejando uma fuga, qualquer coisa. Mas o destino, ou a natureza, tinha outros planos. Por volta da meia-noite, senti uma pontada na barriga. Uma pontada diferente, mais funda. Depois outra. E então, uma cólica forte, que me fez encolher. Eu sabia o que era. A hora tinha chegado. A criança tinha decidido nascer naquela noite, antes que o sol e o segredo fossem revelados. A tempestade lá fora estava apenas começando. A tempestade dentro de mim também. As dores começaram a vir em intervalos cada vez mais curtos. Eu me contorcia na cama, mordendo o lençol para abafar os gemidos. Cada contração era um lembrete do meu completo desamparo. O que eu ia fazer? Eu não podia gritar por minha mãe. Não podia pedir ajuda. A casa estava em silêncio. Todos dormiam o sono dos justos, enquanto eu, a pecadora, travava a minha batalha sozinha no escuro. A chuva lá fora engrossou. O vento assobiava pelas frestas da janela, e os relâmpagos iluminavam meu quarto em flashes rápidos e fantasmagóricos. Em um desses clarões, vi meu reflexo no espelho do guarda-roupa. Uma figura assustada, de camisola, com os cabelos grudados de suor na testa. Eu não me reconheci. A menina que sonhava na frente daquele mesmo espelho tinha morrido. Uma ideia desesperada surgiu na minha mente. O quintal. O mato. Lá, ninguém me ouviria. Lá eu poderia ter meu filho em segredo, longe dos olhos e dos ouvidos da minha família. Era uma ideia louca, perigosa. Eu podia morrer. O bebê podia morrer. Mas a alternativa, ter o filho ali, no meu quarto, e acordar a casa inteira com o choro da criança, era impensável. O escândalo, a fúria de papai, a vergonha de mamãe. Eu preferia enfrentar a tempestade lá fora, a tempestade que se formaria dentro de casa. Esperei mamãe passar pelo corredor, como fazia toda noite, para verificar se as portas estavam trancadas. Ouvi seus passos lentos e o ranger do assoalho. Quando o silêncio voltou, eu agi. Com o corpo tremendo de dor e medo, levantei-me da cama. Peguei um lenço de algodão, o único que eu tinha que era meu.
um presente de aniversário, e o enfiei no bolso do vestido que vesti por cima da camisola. Seria o único conforto que eu poderia oferecer ao meu filho. Abri a porta do quarto com um cuidado infinito. Cada rangido era um tiro no meu peito. Atravessei o corredor escuro na ponta dos pés, prendendo a respiração, parando a cada contração que me obrigava a me apoiar na parede para não cair. Passei pela cozinha. A lenha no fogão ainda estava morna. Sobre a mesa, o pão que mamãe assara para o café da manhã do dia seguinte. Um nó se formou na minha garganta. Eu estava deixando para trás a minha vida, a minha família, tudo o que eu conhecia. A porta dos fundos era a mais barulhenta. Rezei para que o som do vento e da chuva abafasse o barulho da tranca. Girei a chave devagar, devagar, e consegui. Um sopro de ar frio e úmido invadiu a cozinha, trazendo o cheiro de terra molhada. Eu hesitei por um segundo, olhando para trás, para a casa escura e silenciosa. Um adeus mudo. E então, eu saí. No quintal, a chuva me encharcou instantaneamente. A lama grudava nos meus pés descalços, e o vento quase me derrubou. Foi então que senti a água quente escorrendo pelas minhas pernas. A bolsa tinha estourado. O tempo tinha acabado. Eu não conseguia mais andar. Corri, ou melhor, me arrastei, para o fundo do quintal, para a proteção precária das moitas de capim-santo e das bananeiras. E foi ali, de joelhos na lama, com o céu caindo sobre mim, que me entreguei à dor e ao processo inevitável da natureza. O ciclo que havia começado com um amor secreto na Ponte Velha estava se fechando ali, na solidão e na escuridão de um quintal castigado pela chuva. Eu estava prestes a me tornar mãe. Depois do que pareceu uma vida inteira agachada na lama, com minha filha nos braços, o instinto de sobrevivência falou mais alto que o esgotamento. O choro dela era baixo, mas para mim, soava como um alarme. Eu precisava tirá-la da chuva, precisava limpá-la, aquecê-la. Com uma força que veio do fundo da alma, rasguei a barra do meu vestido molhado e limpei o rostinho dela o melhor que pude. O cordão umbilical, eu não sabia o que fazer. Deixei como estava, uma ligação física com o corpo que a gerou. Enrolei-a no meu lenço de algodão e, por cima, em um pedaço de pano de saco que encontrei encostado na parede da casa. Ela era um pacotinho frágil e precioso. Meu corpo doía de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Eu sangrava, estava fraca, tonta, mas a visão daquele pequeno ser, tão dependente de mim, me deu um novo propósito. Eu precisava voltar para dentro. Precisava criar uma história que fosse crível o suficiente para salvar a nós duas. Levantei-me, trêmula, apoiando-me na parede. O caminho de volta para a porta dos fundos foi uma jornada épica. Cada passo era um esforço monumental. A lama, o frio, a dor, tudo conspirava contra mim. Mas eu olhava para o embrulho em meus braços e seguia em frente. Entrei na cozinha como uma ladra, silenciosa, encharcada, deixando um rastro de lama e água no chão. Fui direto para o meu quarto. Troquei de roupa o mais rápido que pude, vestindo uma camisola seca, e escondi as roupas sujas de barro e sangue debaixo da minha cama. Lavei meu rosto e braços na bacia de água que ficava ao lado da cama. Deitei minha filha, que tinha parado de chorar, e agora dormia um sono profundo, no meio dos meus travesseiros. Ela era tão pequena, tão perfeita. O plano se formou na minha cabeça, nascido do puro desespero. Eu voltaria para a cozinha, faria um barulho e encontraria o bebê na porta. Era uma mentira frágil, cheia de furos, mas era a única que eu tinha. Respirei fundo, contei até 3 e fui. Forcei um grito de susto, de surpresa. Mãe! Pai! Acudam aqui! Em segundos, as luzes se acenderam. Mamãe apareceu no corredor, o rosto amassado de sono e preocupação. Papai veio logo atrás, ajeitando as calças, a expressão severa. — O que foi, menina? Que gritaria é essa? Ele rosnou. — Na porta, eu disse, a voz falhando, apontando para a porta dos fundos, que eu tinha deixado entreaberta. Eu vim beber água e ouvi um barulho, um choro, e tinha isso. Eu não precisei fingir o tremor. Meu corpo todo se sacudia. Mamãe correu para a porta, e então ela viu. Eu tinha colocado um velho cesto de palha ali, com um pano por cima. Ela se aproximou, hesitante, e levantou o pano. O que ela viu foi apenas um cesto vazio. Meu coração gelou. A criança. Eu a tinha deixado no quarto. Isso o que, Leocádia?
Não tem nada aqui, disse papai, a voz carregada de irritação. O pânico tomou conta de mim. A mentira tinha desmoronado antes mesmo de começar. O que eu diria agora? Minha mente deu um branco. Foi mamãe quem salvou a situação, sem saber. Espere, Ramiro, ela disse, se agachando. Tem uma mancha aqui. Parece sangue. E essa lama toda. Cádia, o que aconteceu aqui, minha filha? Fale a verdade. Seus olhos encontraram os meus. E naquele momento, eu soube. Ela sabia. Talvez não os detalhes, mas o coração de mãe dela sentia a verdade. O olhar dela não era de raiva. Era de uma tristeza imensa. Uma compaixão que me quebrou. Eu não consegui mais sustentar a mentira. Desabei no chão da cozinha soluçando. As palavras saíram emboladas, atropeladas pelo choro. Tá no meu quarto. É uma menina. Eu não sabia o que fazer. Me perdoa, mamãe. Me perdoa. O silêncio que se seguiu foi o mais terrível que já vivi. Mamãe ficou paralisada por um instante. E depois correu para o meu quarto. Ouvi seu suspiro ao ver o bebê. Mas papai... Ele ficou ali, parado no meio da cozinha, me olhando de cima. O rosto dele era uma máscara de pedra. Eu não via raiva. Não via decepção. Eu via algo pior. Desprezo. Ele me olhava como se eu fosse uma estranha. Uma coisa suja que tinha invadido sua casa. Naquele momento eu soube que tinha perdido meu pai. E que a minha punição estava apenas começando. Dona Zefinha voltou do meu quarto com a menina nos braços. Ela a tinha enrolado numa manta limpa e a segurava com uma delicadeza que me partiu o coração. O bebê dormia, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Minha mãe não olhou para mim. Ela olhou para o meu pai, e seus olhos suplicavam por misericórdia. Ramiro, é uma criança, uma inocente, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Meu pai não respondeu. Ele apenas caminhou até o meu quarto, a passos pesados. Eu o ouvi revirando minhas coisas, abrindo a gaveta da minha penteadeira, o pequeno baú onde eu guardava minhas poucas preciosidades. Eu sabia o que ele estava procurando, e ele achou. Voltou para a cozinha segurando entre o polegar e o indicador, como se fosse lixo, a pequena foto amassada que eu guardava de Virgílio e eu na moto. A única prova física do meu amor e da minha desgraça. Ele jogou a foto na mesa. Ela deslizou e parou bem na minha frente. Então foi esse o desgraçado, ele disse, a voz gélida, cortante. O motoqueiro, o forasteiro. Eu sabia que essa história não ia prestar. Você desonrou o nome da nossa família, Leocádia. Você trouxe a vergonha para dentro da minha casa. Cada palavra era um tapa. Eu continuei no chão, encolhida, incapaz de levantar o rosto para encará-lo. Quem é o pai dessa criança? Ele exigiu, embora já soubesse a resposta. Ele queria ouvir da minha boca. Queria a confissão completa, a humilhação total. Eu tremi, mas uma fagulha de teimosia, a mesma que me fez parir sozinha no mato, se acendeu dentro de mim. Era minha filha, nascida da dor e do segredo, mas era minha, e eu não ia renegá-la. Ela não tem pai, eu disse, a voz rouca de tanto chorar. Ela só tem a mim. Mentirosa! Ele gritou. E pela primeira vez, vi a fúria tomar conta de seu rosto. Você não vai criar o filho de um vagabundo debaixo do meu teto. Essa coisa não fica aqui. Ramiro, pelo amor de Deus! Mamãe interveio, se colocando entre nós, protegendo o bebê em seus braços. Ela é nossa neta. Não é minha neta, ele bradou. É o fruto da vergonha, da pouca vergonha. Ele se virou para mim, o dedo apontado para o meu rosto. Você tem até o amanhecer. Junte suas coisas. Você e essa bastarda. E sumam da minha frente. Eu não tenho mais filha. A sentença foi dada, sem apelação. Eu olhei para minha mãe, esperando que ela lutasse por mim, que o enfrentasse. Mas ela apenas baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela era uma mulher submissa, que nunca na vida tinha desafiado o marido. Não seria agora que o faria. Ela me amava. Eu sabia. Mas o medo que ela tinha dele era maior. Arrastei-me para o meu quarto, o corpo e a alma em pedaços. Mamãe veio atrás de mim. Sem dizer uma palavra, ela pegou uma trouxa de pano e começou a colocar algumas das minhas roupas dentro. Colocou também a manta da bebê, alguns panos limpos. Ela me deu um pequeno saco de pano com algumas moedas, todo o dinheiro que ela tinha guardado. E então, ela me abraçou. Um abraço rápido, apertado, cheio de dor
e palavras não ditas. Vá para Quixeré, ela sussurrou no meu ouvido. Procure minha prima, a Inácia. Diga que eu mandei. Talvez ela possa te ajudar. O galo cantou, anunciando a chegada de um dia que eu não queria que chegasse. Eu peguei minha filha nos braços. Ela tinha acordado e me olhava com seus olhos grandes e escuros, os olhos de Virgílio. Beijei sua testa. Peguei a trouxa de roupa. Quando passei pela cozinha, papai estava sentado à mesa, de costas para mim, tomando seu café como se fosse um dia qualquer. Ele não se virou. Não disse adeus. Para ele, eu já tinha morrido. Pisei na estrada de terra, ainda molhada da chuva da noite anterior. O sol nascia, fraco, por trás das nuvens. Eu não tinha para onde ir, exceto para uma cidade que eu mal conhecia, em busca de uma prima que eu não via há anos. Com um bebê recém-nascido nos braços, uma trouxa nas costas e o coração estraçalhado, eu comecei a caminhar, deixando para trás a única vida que eu conhecia. A menina de Xinxim do Norte tinha acabado de morrer, e uma mulher, forjada na dor e na humilhação, começava a nascer. A estrada para Quixeré parecia infinita. O sol, que nascera tímido, agora castigava sem piedade, esquentando o ar e fazendo a lama da estrada secar e virar poeira. Eu caminhava devagar, meu corpo inteiro protestando a cada passo. A dor do parto recente era uma brasa acesa no meu ventre. Meus pés descalços, que já tinham perdido a sandália consertada por Virgílio há muito tempo, logo ficaram feridos pelas pedras e pelo chão quente. Mas a dor física não era nada comparada à dor que eu sentia na alma. Minha filha, a quem eu decidi chamar de Aurora, como a promessa de um novo dia, dormia e acordava em meus braços. Quando chorava de fome, eu me sentava na beira da estrada, sob a sombra rala de um juazeiro, e a amamentava. Aquele era o único momento de paz. Olhar para o seu rostinho, sentir sua boca pequena e forte sugando o leite que meu corpo produzia para ela, era um milagre. Era a única coisa que me dava forças para continuar. Ela era a minha razão. As poucas carroças que passavam por mim diminuíam a velocidade. Os homens me olhavam com curiosidade, alguns com pena, outros com malícia. Uma mulher jovem, sozinha na estrada, com um bebê de colo, eu era um alvo fácil. Aprendi a endurecer o olhar, a não demonstrar fraqueza. No final da tarde, exausta e desidratada, eu não aguentava mais. Sentei-me debaixo de uma árvore, as lágrimas que eu segurei o dia todo finalmente rolando pelo meu rosto. O que eu estava fazendo? Onde eu iria dormir? Como eu cuidaria da minha filha? O desespero ameaçou me engolir. Foi quando uma carroça de bois, carregada de sacos, parou ao meu lado. O homem que a guiava era um senhor de idade, de rosto enrugado pelo sol e olhos bondosos. "Tá indo para onde, minha filha?" Ele perguntou, a voz tranquila. "Para Quixeré, seu moço", respondi enxugando as lágrimas. "Quixeré ainda tá longe para ir a pé, ainda mais com uma criança de colo. Sobe aí. Eu não vou até a cidade, mas te deixo na entrada da fazenda do Coronel Matos. Já é meio caminho andado." A bondade daquele estranho foi como um copo de água fresca no deserto. Eu subi na carroça, agradecida, e me aninhei entre os sacos de milho. O balanço lento da carroça quase me fez dormir. O velho, que se chamava Seu Totonho, não fez perguntas indiscretas. Apenas dividiu comigo sua garrafa de água e um pedaço de rapadura. Conversamos pouco. Ele falou sobre a seca, sobre a dificuldade da vida no sertão. Eu ouvi, grata pelo silêncio respeitoso dele sobre a minha situação. Ele me deixou onde prometeu, ao anoitecer. Agradeci com todo o meu coração. A partir dali, eu caminhei o resto do caminho sob a luz das estrelas. Cheguei em Quixeré já tarde da noite. A cidade era maior que Xinxim, mais movimentada, o que me assustou um pouco. As ruas estavam mal iluminadas, e eu me sentia pequena e perdida. Perguntei a uma senhora que varria a calçada onde morava Inácia, a costureira. Ela me indicou uma casinha simples, no final de uma rua de terra. Meu coração batia forte quando bati na porta. E se ela não me aceitasse? E se ela me virasse as costas, como meu pai? A porta se abriu, e uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos num coque e óculos na ponta do nariz, apareceu. Era minha prima Inácia. Ela me olhou de cima a baixo, confusa. Pois não? Prima Inácia, sou eu, Cádia, filha de Zefinha, de Xinxim. O reconhecimento brilhou em seus olhos, seguido de espanto ao ver o bebê em meus braços. Eu não esperei que ela perguntasse. Desatei a contar minha história, ali mesmo, na porta da casa dela.
Contei tudo, sem esconder nada, as palavras saindo num fluxo de desespero e exaustão. Quando terminei, eu estava chorando de novo. Ela ficou em silêncio por um momento, o rosto sério, e então ela abriu a porta por completo. Entre, menina. Você está um caco, e essa criança precisa de um teto. Entre. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu dormi sob um teto seguro. Prima Inácia me deu comida, um banho quente e uma cama limpa num quartinho nos fundos. Cuidou de Aurora como se fosse sua própria neta. Ela não me julgou, não me fez mais perguntas. Apenas me acolheu. A estrada tinha sido longa e dolorosa, mas eu tinha encontrado um porto seguro. Temporário, talvez, mas era o suficiente para eu poder respirar e começar a pensar no que faria a seguir. A casa de prima Inácia era um refúgio, mas eu sabia que não podia abusar de sua hospitalidade. Ela era uma mulher sozinha, que vivia do pouco que ganhava com sua costura. Eu precisava arrumar um trabalho, um jeito de me sustentar e de criar minha filha. Inácia, com seu jeito prático, me deu a solução. Tem a casa da Dona Alzira, ela disse uma manhã, enquanto passava o café. A esposa do Dr. Guzmão, o juiz. A cozinheira dela foi embora para São Paulo, e ela está procurando alguém. É um trabalho pesado, de sol a sol, mas paga bem, e dizem que ela não é uma patroa ruim. E o mais importante, tem um quartinho nos fundos para empregada. Um quarto. Um lugar para mim e para a Aurora. A ideia me deu um novo ânimo. Eu vou, prima. Eu faço qualquer coisa. Inácia me emprestou um vestido seu, o mais simples, e me deu instruções de como chegar na casa, que ficava na parte nobre da cidade, onde as ruas eram calçadas e as casas tinham jardins na frente. Fui com o coração na mão. Bati palmas no portão de ferro e uma moça uniformizada veio me atender. Expliquei a que vinha e ela me mandou entrar e esperar na cozinha. A cozinha era enorme, com azulejos brancos até o teto e panelas de cobre brilhando, penduradas na parede. Era maior que a casa inteira da minha prima. Senti-me um peixe fora d'água. Dona Alzira não demorou a aparecer. Era uma mulher alta, elegante, com os cabelos pintados de um loiro que não enganava ninguém e joias nos dedos. Ela me olhou de cima a baixo, com um ar de quem avalia uma mercadoria. Então você é a afilhada da Inácia? Ela perguntou, a voz arrastada. Sabe cozinhar? Lavar? Passar? Aqui o serviço é pesado. Sei sim, senhora. Aprendi tudo com minha mãe, respondi, a voz firme, tentando esconder meu nervosismo. E essa criança? Ela disse, olhando para a Aurora, que eu segurava firme em meus braços. De quem é? É minha filha, senhora. E o pai? A pergunta direta me pegou de surpresa. Eu respirei fundo. Sou mãe solteira, senhora. Ela ergueu uma sobrancelha. Vi em seus olhos o mesmo julgamento que vi em tantos outros. Mas para minha surpresa, ela não me dispensou. Talvez estivesse desesperada por uma empregada. Talvez tenha visto em mim a disposição para o trabalho duro. Pois bem, o quarto nos fundos é seu. O salário é este, ela disse, citando um valor que para mim parecia uma fortuna. Começa amanhã. E um aviso. Não quero choro de criança atrapalhando o sono do meu marido. E não quero homem nenhum rondando por aqui. Entendeu? Sim, senhora. Entendi perfeitamente. E assim começou minha nova vida. Eu me mudei para o quartinho nos fundos da casa grande. Era um cômodo pequeno, abafado, com uma cama de ferro e um caixote que servia de armário. Mas era meu. Era nosso. Ali, ninguém me humilharia. Ninguém me expulsaria. Meu dia começava antes do sol nascer. Eu preparava o café da família, limpava a casa, lavava as montanhas de roupa no tanque de cimento do quintal. Aprendi a cozinhar os pratos finos que Dona Alzira gostava, seguindo as receitas que ela me dava. Era um trabalho exaustivo. Muitas vezes, eu chorava de cansaço à noite, com as mãos ardendo da água sanitária e as costas doendo de tanto me curvar sobre o fogão e o tanque. A Aurora era minha força. Eu a deixava num cercadinho improvisado que fiz com caixotes na cozinha, enquanto eu trabalhava. Nas minhas poucas horas de folga, eu me dedicava inteiramente a ela. Eu cantava para ela, contava histórias, a enchia de beijos. Ela era uma criança calma e sorridente, como se soubesse que não podia dar trabalho. Eu aprendi a ser invisível, a andar na ponta dos pés, a falar baixo, a não ter opinião. Eu ouvia as conversas da família na sala de jantar, as fofocas das amigas de Dona Alzira na varanda. Aprendi sobre um mundo que não era o meu, um mundo de festas,
viagens e preocupações que me pareciam fúteis. Os primeiros anos foram os mais difíceis. A solidão, a saudade da minha mãe, a preocupação constante com o futuro. Mas aos poucos, eu fui criando uma casca. Fui aprendendo a depender só de mim mesma. Eu não era mais a menina assustada de Xinxim do Norte. Eu era a Cádia, a cozinheira do juiz, a mãe de Aurora. E isso por enquanto bastava. Eu tinha perdido tudo, mas ali, naquele quartinho nos fundos, eu tinha encontrado o bem mais precioso que alguém pode ter, a minha independência. Os anos foram passando como as águas do rio depois da cheia. Primeiro, uma torrente de novidades e dificuldades. Depois, um fluxo mais calmo, constante, previsível. Aurora cresceu. Deixou de ser o bebê que dormia no caixote para se tornar uma menina esperta, de olhos vivos e curiosos, que corria pelo quintal dos fundos da casa dos patrões. Ela era a minha sombra, o meu sol particular. Eu a matriculei na escola pública do bairro. Com o pouco dinheiro que eu conseguia guardar, comprava seus cadernos, seu lápis, seu uniforme. Vê-la saindo de manhã, com a lancheira na mão e um sorriso no rosto, fazia todo o meu cansaço valer a pena. Ela era uma ótima aluna, trazia para casa boletins cheios de notas boas, e eu os guardava como se fossem troféus. Para ela, eu era o mundo inteiro. Eu era mãe, pai, amiga e professora. Ela nunca perguntou sobre o pai. Talvez sentisse que era um assunto doloroso para mim. Ou talvez, na sua inocência infantil, a minha presença bastasse. O passado para ela não existia. A história de Virgílio, da noite do seu nascimento, da minha expulsão de casa, tudo isso estava trancado a 7 chaves dentro de mim. Eu não queria que ela carregasse o peso da minha dor, da minha vergonha. Eu queria que ela fosse livre. Nossa vida era simples, mas era nossa. Aos domingos, meu dia de folga, íamos passear na Praça da Matriz. Eu comprava para ela um saco de pipoca ou um algodão doce. Sentávamos no banco e ficávamos vendo o movimento, as outras famílias. Às vezes, via um pai brincando com o filho e sentia uma pontada no coração. Mas o sentimento passava rápido, substituído pelo calor da mãozinha de Aurora segurando a minha. Com o tempo, ganhei a confiança de Dona Alzira. Ela ainda era uma patroa exigente, mas aprendeu a respeitar meu trabalho e minha discrição. Às vezes, quando estava de bom humor, me dava roupas usadas dela para eu ajustar para mim ou para Aurora. Eram vestidos finos, de tecidos que eu nunca poderia comprar. Aurora ficava linda, parecendo uma princesinha. Eu nunca mais voltei a Xinxim do Norte. Minha única ligação com o passado era a prima Inácia. Eu a visitava sempre que podia. Era ela quem me trazia notícias. Fiquei sabendo que papai continuava o mesmo homem duro, que nunca mais tocou no meu nome. E mamãe... mamãe. Inácia me contava que ela tinha envelhecido muito, que vivia triste, sempre perguntando por mim. Ela me mandava recados através da prima, dizia que rezava por mim todas as noites. Mandava também pequenos presentes, um pedaço de queijo coalho, um pote de doce de caju, coisas que ela sabia que eu gostava. Eram pequenas provas de um amor que a distância e o medo não conseguiam apagar. Eu chorava toda vez que recebia essas encomendas. A saudade dela era uma ferida que nunca cicatrizava. A Aurora fez 15 anos. A festa foi no nosso quartinho. Enchi o teto com balões coloridos e fiz um bolo de chocolate, o seu preferido. Prima Inácia veio, e algumas poucas amigas da escola. Ela estava radiante, usando um vestido que eu mesma costurei, a partir de um vestido de festa antigo de Dona Alzira. Vendo-a ali, rindo, cercada de amigas, eu senti um orgulho tão grande que meu peito doía. Eu tinha conseguido. Sozinha, contra tudo e contra todos, eu tinha criado minha filha. Ela era uma moça linda, educada, cheia de sonhos. O maior deles, ela me contou naquela noite, era ser professora. Eu quero ensinar outras crianças, mãe. Quero dar a elas a chance de um futuro melhor, como a senhora me deu. As palavras dela me emocionaram. Ali, naquele quartinho abafado, no meio da festa simples, eu olhei para o rosto da minha filha e tive a certeza de que cada lágrima, cada noite mal dormida, cada humilhação que eu engoli, tudo tinha valido a pena. Minha Aurora era a minha obra-prima, a prova de que mesmo do barro mais sujo pode nascer a flor mais bonita. A vida seguia seu curso tranquilo até uma tarde de domingo, na casa de prima Inácia.
Eu tinha ido levar umas sobras do almoço farto da casa dos patrões e tomar um café com ela. Estávamos sentadas na cozinha, o cheiro de bolo de fubá no ar, quando ela me olhou com um jeito que eu conhecia bem. Era o jeito de quem tem uma notícia para dar e não sabe por onde começar. Kádia, ela começou ajeitando os óculos. A comadre Joana, lá de Xinxim, esteve aqui semana passada. Trouxe notícias. Meu coração deu um tropeço. Notícias de Xinxim geralmente significavam notícias da minha família. De mamãe? De sua mãe também. Ela está bem, sempre perguntando por você. Mas a notícia não é essa. Ela hesitou. Pegou minha mão sobre a mesa. Ela disse que um pessoal de Tauá andou por lá, procurando uns parentes. E no meio da conversa, o nome dele surgiu. Eu não precisei perguntar de quem ela estava falando. Havia apenas um ele, que pairava como um fantasma sobre a minha vida. Virgílio. O que tem ele? Perguntei, a voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Eu senti um frio na barriga, o mesmo frio que senti há tantos anos, quando soube do seu suposto acidente. Parece, Kádia, parece que a história da morte dele não era bem verdade. Prima Inácia falou as palavras devagar, medindo meu impacto. Disseram que o acidente foi feio, sim. Que ele ficou muito tempo em um hospital em Teresina, entre a vida e a morte. Perdeu a memória por um tempo, ficou com uma perna meio ruim, mas ele sobreviveu. E depois que se recuperou, não voltou mais para Xinxim. Foi para Tauá, onde tinha uns parentes distantes. E está lá até hoje. Abriu uma oficina de motos. Diz que é a melhor da região. Eu fiquei paralisada. As xícaras de café, a toalha de chita, o rosto preocupado da minha prima, tudo parecia distante, embaçado. Virgílio, vivo. A notícia não me trouxe alegria, nem alívio. Trouxe uma confusão de sentimentos que eu não conseguia nomear. Raiva, mágoa, curiosidade, tudo junto. Vivo. Todos aqueles anos, eu construí minha vida sobre a fundação da sua morte. Eu me tornei forte porque acreditava que estava sozinha. Chorei sua perda em segredo. Idealizei sua memória. E agora, essa fundação se mostrava falsa. Ele estava vivo. E nunca me procurou. Ele nunca perguntou por mim? A pergunta escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-la. Prima Inácia balançou a cabeça negativamente. A comadre Joana disse que não. Que parece que ele nunca mais tocou no nome de ninguém de Xinxim. Aquilo doeu. Doeu mais do que a notícia do seu acidente. A morte era uma separação definitiva, imposta pelo destino. O abandono era uma escolha. Ele tinha escolhido me esquecer. Tinha escolhido nos esquecer. Naquela noite, eu não dormi. Revirei na cama, a cabeça a mil. As perguntas me assombravam. Por que ele não voltou? Por que não me procurou? Será que ele não se lembrava de mim, da sua promessa? Ou será que ele se lembrou e preferiu seguir em frente, livre do peso de uma moça grávida do interior? A imagem de Aurora dormindo tranquilamente na cama ao lado me encheu de uma raiva fria e lúcida. Ele não tinha o direito de não saber da existência dela. Ele não tinha o direito de viver sua vida em paz, com sua oficina, enquanto eu lutei com unhas e dentes para criar a filha dele sozinha. Uma decisão começou a se formar no meu coração. Uma decisão que me assustava e me fortalecia ao mesmo tempo. Eu precisava ir a Tauá. Eu não queria amor, não queria dinheiro, não queria um pai para minha filha. Já era tarde demais para isso. Eu queria apenas uma coisa, a verdade. Eu queria olhar nos olhos dele. E queria que ele olhasse nos olhos da filha que ele nunca conheceu. A ferida que eu pensei estar cicatrizada tinha se aberto de novo. E eu sabia que a única maneira de fechá-la de vez era ir até a origem da dor. A decisão de ir a Tauá não foi impulsiva. Eu a amadureci por semanas, em silêncio, enquanto lavava os pratos e esfregava o chão. A ideia me assustava. E se ele fosse um homem violento? E se ele negasse tudo? E se o encontro fosse uma decepção ainda maior? Mas a necessidade de encerrar aquele capítulo era mais forte que o medo. Eu devia isso a mim mesma. E, de certa forma, devia isso a Aurora também. Contei meu plano apenas para a prima Inácia, que me apoiou, embora com o rosto vincado de preocupação. Para Dona Alzira, inventei uma desculpa. Disse que uma tia distante estava muito doente e que eu precisava ir visitá-la. Pedi 2 dias de folga, algo que eu nunca tinha feito em quase 20 anos de serviço. Ela concordou, surpresa com meu pedido, mas sem fazer perguntas. A parte mais difícil foi contar para a Aurora. Eu não podia dizer a verdade toda. Não ainda. Filha,
A gente vai fazer uma viagem curta, eu disse, uma noite, enquanto ela estudava na pequena mesa do nosso quarto. Vamos a uma cidade chamada Tauá. Preciso resolver uma coisa de uns parentes antigos. Ela me olhou curiosa. Que parentes, mãe? A gente tem parente lá? É uma história antiga, filha. Depois eu te explico melhor. Ela não insistiu. Confiava em mim. Para ela, era uma aventura. Uma chance de sair da rotina. Partimos numa manhã de sábado, no primeiro ônibus que saía de Quixeré. Era uma jardineira, um ônibus velho e barulhento que balançava na estrada de terra. Aurora olhava a paisagem pela janela, fascinada com a imensidão do sertão, com os mandacaros e as carnaúbas. Eu, ao seu lado, sentia meu estômago revirar a cada quilômetro que nos aproximava do nosso destino. A viagem durou horas. O sol forte, a poeira que entrava pelas janelas, o cheiro de diesel, tudo contribuía para a minha ansiedade. Eu segurava a mão de Aurora, buscando força na sua presença inocente. Ela não fazia ideia de que estávamos viajando em direção ao seu passado, em direção ao homem que era metade da sua origem. Chegamos em Tauá no meio da tarde. A cidade era maior e mais agitada do que eu imaginava. O barulho das motos era constante, uma ironia que não me passou despercebida. Descemos na rodoviária e eu me senti completamente perdida. Perguntei a um vendedor de picolé onde ficava a oficina de motos do Virgílio da Perna Manca, o apelido que, segundo prima Inácia, ele tinha ganhado depois do acidente. O homem soube na hora. Ah, o Virgílio. É o melhor mecânico da região. A oficina dele fica a umas 3 ruas daqui, perto do Mercado Velho. Não tem erro. É a única com uma moto antiga pintada na parede. Meu coração acelerou. Estávamos perto. Caminhamos pelas ruas de Tauá. Eu segurava a mão de Aurora com força. Ela, percebendo meu nervosismo, ficou em silêncio, apenas observando tudo com seus olhos grandes. E então, eu vi a parede pintada com o desenho de uma motocicleta preta, a placa simples de madeira, oficina do Virgílio, consertos em geral. Era ali. Parei na calçada do outro lado da rua. O cheiro de graxa e gasolina flutuava no ar, um cheiro que me transportou instantaneamente para o passado, para o dia em que o conheci. Eu via a entrada da oficina, escura, e ouvia o som de ferramentas batendo em metal. Ele estava lá dentro. Mãe, o que a gente está fazendo aqui? Aurora perguntou, a voz baixa. Eu respirei fundo, buscando a coragem que me faltava. Eu preciso falar com o homem que trabalha aí, filha. Me espera aqui no banco da praça, tá bem? É rápido. Eu já volto. Ela concordou, embora com um olhar confuso. Eu a deixei sentada num banco debaixo de uma árvore e atravessei a rua. Cada passo era como andar sobre cacos de vidro. Parei na entrada da oficina, meu corpo todo tremendo. A escuridão lá dentro era um contraste com o sol forte da rua. Eu hesitei. Por um momento, pensei em dar meia volta, em pegar a Aurora e voltar para a segurança da nossa vida em Quixeré. Mas eu já tinha vindo até aqui. Não podia recuar agora. Respirei fundo mais uma vez e entrei. A oficina era escura e cheia de peças de moto espalhadas pelo chão. O cheiro de óleo e metal era forte. No fundo, sob a luz de uma única lâmpada pendurada num fio, um homem estava curvado sobre o motor de uma motocicleta. Ele usava um macacão sujo de graxa e tinha os cabelos grisalhos, mais ralos do que eu me lembrava. Ele se movia com um leve mancar, apoiando-se mais na perna direita. Era ele. Com licença, eu disse, a voz saindo fraca, quase inaudível por causa do barulho de uma lixadeira que vinha de um canto. Ele não ouviu. Tentei de novo, mais alto. Com licença, eu queria falar com o Sr. Virgílio. Desta vez, ele me ouviu. Desligou a ferramenta que usava e se virou lentamente na minha direção, limpando as mãos num pano. Quando seus olhos se ajustaram à luz que vinha da porta, ele me viu, e seu rosto se transformou. A expressão de indiferença deu lugar ao choque, à incredulidade. Vi o reconhecimento faiscar em seus olhos, seguido de uma palidez que a sujeira de graxa não conseguia esconder. Ele sabia quem eu era. Cádia? Ele sussurrou o meu nome, como se visse um fantasma. Eu mesma, Virgílio, respondi, sentindo uma onda de força tomar conta de mim. O medo tinha sumido, substituído por uma calma fria. Surpreso em me ver, ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Apenas ficou ali, parado, me encarando, como se não pudesse acreditar no que via. 20 anos tinham passado.
O rapaz arrojado que eu conheci tinha se tornado um homem de meia idade, com rugas ao redor dos olhos e o corpo marcado pelo tempo e pelo trabalho. Mas os olhos eram os mesmos. Eu pensei que você... Ele gaguejou. Me disseram que você tinha se casado, ido embora de Xinxin. As pessoas dizem muita coisa, Virgílio, assim como disseram que você tinha morrido. A acusação na minha voz o atingiu. Ele desviou o olhar, envergonhado. O acidente foi feio. Eu quase morri. Fiquei meses sem memória. Quando eu melhorei, Ele parou. Você o quê, Virgílio? Eu o desafiei, dando um passo à frente. Você não se lembrou da promessa que me fez? Não se lembrou da filha que deixou na minha barriga? O impacto da palavra filha o fez recuar um passo, como se tivesse levado um soco. Ele me olhou, os olhos arregalados, buscando em meu rosto a confirmação. Filha? Ele repetiu, a voz embargada. Você teve o bebê? Uma raiva antiga e guardada, subiu pela minha garganta. Tive, sozinha, debaixo de uma tempestade no quintal da casa dos meus pais. Fui expulsa de casa no dia seguinte. Criei nossa filha sozinha, Virgílio, lavando roupa, cozinhando para os outros, engolindo humilhação, enquanto você estava aqui, consertando suas motos, vivendo sua vida. As lágrimas que eu jurei não derramar começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de fraqueza, eram de raiva. Ele se apoiou numa bancada, o rosto entre as mãos. Eu não sabia, Kádia. Eu juro por Deus, eu não sabia. Depois que eu me recuperei, eu tive medo de voltar. Medo do seu pai. Medo do que poderiam ter feito com você. Eu era um covarde. Pensei que seria melhor para você se eu desaparecesse. Pensei que você já teria refeito sua vida. Suas desculpas soaram vazias, tardias. Eu não tinha ido até ali para ouvir justificativas. Eu não vim aqui atrás de desculpas, Virgílio. E não vim atrás de um pai para a minha filha. Ela não precisa de um. Ela tem a mim. Eu só vim para que você soubesse. Para que carregasse essa verdade com você pelo resto da sua vida. Eu queria que você visse o que você perdeu. O que você abandonou. Fui até a porta da oficina e chamei. Aurora, venha aqui, minha filha. Aurora, que devia estar me observando da praça, atravessou a rua e entrou na oficina, os olhos cheios de interrogação. Ela parou ao meu lado, olhando do meu rosto choroso para o homem sujo de graxa que nos encarava como se tivesse visto uma assombração. Virgílio olhou para ela. Vi em seu rosto a sucessão de emoções, o choque do reconhecimento, a maravilha, a dor. Ele via seus próprios traços no rosto dela, os mesmos olhos escuros, o mesmo formato do queixo. A prova viva do seu passado estava ali, na sua frente. Ele deu um passo em direção a ela, a mão estendida, trêmula. Minha filha? Aurora se encolheu, segurando meu braço. Eu a protegi com meu corpo. Não, eu disse, a voz firme como aço. Ela é a minha filha. Virei-me para Virgílio uma última vez. O homem à minha frente não era o herói aventureiro da minha juventude. Era apenas um homem falho, covarde, quebrado. E eu percebi, com uma clareza que me libertou, que ele não tinha mais nenhum poder sobre mim. A raiva, a mágoa, tudo se dissipou, dando lugar a uma espécie de pena e, finalmente, a uma paz profunda. Adeus, Virgílio. Peguei na mão de Aurora e, sem olhar para trás, saí daquela oficina escura e voltei para a luz do sol. O capítulo estava finalmente encerrado. O caminho de volta para a rodoviária foi silencioso. Aurora não fez perguntas. Ela apenas segurava minha mão com força, sentindo a tempestade de emoções que emanava de mim. Quando nos sentamos no banco para esperar o ônibus de volta para Quixeré, ela finalmente falou. Mãe, aquele homem, quem era ele? Eu a abracei, puxando-a para perto. O sol do fim de tarde dourava seus cabelos. Ele, minha filha, é o seu pai. Contei tudo a ela. A história do armazém, da moto, da ponte velha, o amor proibido, a gravidez secreta, a promessa quebrada, a suposta morte, o parto na chuva, a expulsão, a vida de luta em Quixeré. Contei tudo, sem filtros, sem atenuantes. Ela precisava saber a verdade, toda ela. Aurora ouviu em silêncio, os olhos fixos nos meus, absorvendo cada palavra. Quando terminei, as lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela não parecia triste, ou com raiva. Ela parecia emocionada. Mãe, ela disse, a voz embargada, a senhora passou por tudo isso. Por mim? Por nós, minha filha. Por nós.
Ela me abraçou. Um abraço apertado, cheio de compreensão, de admiração, de um amor ainda mais profundo do que o que já nos unia. Naquele abraço, eu senti que a nossa ligação, forjada na adversidade, era inquebrável, mais forte do que qualquer laço de sangue com um estranho numa oficina. Eu não preciso dele, mãe, ela disse com uma maturidade que me surpreendeu. Eu nunca precisei. Eu só preciso da senhora. As palavras dela foram a minha absolvição final, a minha cura. A viagem de volta foi completamente diferente da viagem de ida. Eu não sentia mais ansiedade, nem medo. Eu sentia uma leveza que não sentia há anos. O peso de 20 anos de segredos, mágoas e perguntas sem resposta tinha sido deixado para trás, naquela oficina escura em Tauá. Olhei pela janela do ônibus e via a paisagem do sertão passar, mas pela primeira vez eu não via apenas a secura e a dureza. Eu via a beleza na resistência dos mandacaros, na força das carnaúbas que se mantinham de pé sob o sol inclemente. Eu me vi naquela paisagem. Eu era como aquelas árvores, forte, resiliente, sobrevivente. Quando chegamos de volta em Quixeré, já era noite. A caminhada até a casa dos patrões, sob o céu estrelado, foi tranquila. Pela primeira vez, eu não me senti como a empregada que voltava para o seu quartinho nos fundos. Eu me senti como uma rainha voltando para o seu castelo. Um castelo pequeno, humilde, mas era o meu reino. O reino que eu construí com as minhas próprias mãos. Naquela noite, deitada na minha cama, com a Aurora dormindo serenamente ao meu lado, eu senti uma paz imensa. A raiva que eu sentia de Virgílio tinha se transformado em algo parecido com gratidão. Não por ele, mas pela jornada que a ausência dele me forçou a fazer. Foi essa jornada que me tornou a mulher que eu era, forte, independente, livre. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Mas, pela primeira vez em muito, muito tempo, eu não tinha medo dele. Eu tinha enfrentado o meu maior fantasma e tinha vencido. Eu estava pronta para o que quer que viesse a seguir. E o mais importante, eu não estava mais sozinha. Eu tinha a Aurora. E nós duas, juntas, éramos mais fortes do que qualquer coisa no mundo. Os anos que se seguiram à nossa viagem a Tauá foram de calmaria e colheita. A semente que eu plantei com tanto sacrifício finalmente começou a florescer de verdade. Aurora terminou os estudos com louvor, e com a ajuda de uma bolsa e do dinheiro que eu juntei centavo por centavo, entrou para a faculdade de pedagogia em Fortaleza. A despedida foi difícil. Vê-la partir naquele ônibus, acenando da janela, com os olhos brilhando de sonhos e um pouco de medo, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas era um sofrimento bom, um sofrimento de orgulho. Eu a estava libertando para o mundo, para que ela pudesse voar mais alto do que eu jamais sonhei. Continuei trabalhando na casa de Dona Alzira por mais alguns anos. Mas algo em mim havia mudado. Eu não era mais a Cádia invisível. Eu tinha uma voz. Comecei a pedir folgas para visitar minha filha em Fortaleza. Comecei a negociar meu salário. Dona Alzira, talvez percebendo a mudança em mim, passou a me tratar com mais respeito, quase como uma igual. Quando a Aurora se formou, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu estava lá, na primeira fila, usando o melhor vestido que tinha, as lágrimas escorrendo sem controle enquanto ela recebia seu diploma. Minha menina, a professora. Ela voltou para o interior, mas não para Quixeré. Voltou para Xinxim do Norte. Passou num concurso público para lecionar na escola municipal. A notícia me pegou de surpresa. Voltar para o lugar de onde eu fui expulsa? É lá que eu quero fazer a diferença, mãe? Ela me disse, com uma determinação que era toda dela. É a minha história também. Eu não tenho vergonha dela. E foi por causa dela que, depois de mais de 30 anos, eu pisei novamente nas ruas de Xinxim. Voltei não como a menina envergonhada, mas como a mãe da nova professora da cidade. Minha mãe já estava velhinha, curvada pelo tempo, mas seus olhos brilharam quando me viram. O abraço que demos matou a saudade de uma vida inteira. Meu pai, ele já tinha falecido há alguns anos. Mamãe me contou que no final da vida, ele se tornou um homem mais brando, que falava de mim com arrependimento. Eu o perdoei, não por ele, mas por mim. O perdão me libertou do último grilhão que me prendia ao passado. Com o dinheiro que juntei, e com a ajuda de Aurora, comprei esta casinha na beira do rio, a mesma onde estou agora, contando essa história para vocês. Mamãe veio morar comigo em seus últimos anos,
E eu cuidei dela com todo o amor do mundo, retribuindo o amor silencioso que ela sempre me deu. Aurora se casou com um rapaz bom, um agricultor da região. Tiveram 3 filhos, meus netos, que são a alegria dos meus dias. Ela se tornou uma professora respeitada e querida por todos. A história do seu nascimento, que antes era um segredo vergonhoso, tornou-se, com o tempo, uma lenda na cidade. Uma história de força, de amor de mãe. As mesmas pessoas que um dia teriam atirado pedras em mim, hoje me cumprimentam na rua com respeito, me chamam de Dona Cádia, me pedem a bênção. O mundo dá muitas voltas. Eu nunca mais tive notícias de Virgílio, e nunca quis ter. Ele pertence a um passado distante, a uma outra vida, a uma outra Cádia que já não existe mais. Hoje, aos 72 anos, sentada aqui na minha cadeira de balanço, vendo o sol se pôr no rio, eu olho para trás e vejo uma longa estrada. Uma estrada cheia de pedras, de espinhos, de subidas íngremes, mas também vejo as flores que nasceram no meio do caminho, as sombras das árvores que me deram abrigo, a água fresca das fontes que matei minha sede. A vida não foi fácil. Ela me tirou muito. Tirou minha inocência, minha família, meu primeiro amor. Mas em troca, ela me deu a coisa mais valiosa que eu poderia ter, a mim mesma. Ela me ensinou que a força não vem da ausência de medo, mas da coragem de seguir em frente apesar dele. Me ensinou que a verdadeira família não é só a de sangue, mas a que a gente constrói com amor e lealdade. Me ensinou que a vergonha é uma prisão que só existe se a gente permitir. Minha filha Aurora, meus netos, eles são meu legado. São a prova de que o amor de uma mãe pode de fato mover o mundo. A menina que nasceu na lama, debaixo de uma tempestade, se tornou uma mulher que ilumina a vida de centenas de crianças. E eu, a avó que carrega as marcas do tempo no rosto e nas mãos, sou a guardiã dessa história. Eu não me arrependo de nada, nem mesmo dos erros, das dores. Cada passo, certo ou errado, me trouxe até aqui, até este momento de paz, de gratidão, até esta cadeira de balanço, com o cheiro de café no ar e o som das risadas dos meus netos no terreiro. Se tem uma lição que eu aprendi em todos esses anos, é esta. O segredo que você esconde para sobreviver é o mesmo que um dia te obriga a renascer. E renascer, meus amigos, não tem idade. Pode ser aos 18, de joelhos na lama, ou aos 72, contando sua verdade para o mundo. O importante é não deixar que o medo te impeça de nascer de novo, quantas vezes for preciso. E a minha história é essa. Uma história simples, de uma mulher do sertão, mas é a minha verdade. E agora que eu a dividi com vocês, ela se tornou um pouco nossa também, não é? Se essa jornada te tocou de alguma forma, se te fez pensar ou sentir, eu te peço mais uma vez, com todo o meu coração, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu comentário, seu carinho. Me conta o que você achou, qual parte te emocionou mais. Cada palavra de vocês é como um abraço que atravessa a distância e me mostra que contar a nossa verdade nunca é em vão. Muito obrigada por me ouvirem. Fiquem com Deus.